coisa de 3, 4 anos atrás, tivemos a oportunidade de compartilhar nesse mesmo auditório o início de uma jornada que hoje se conclui. Se conclui, obviamente, em fase, não definitivamente. É mais um passo a ser dado na construção de algo que naquela ocasião, há 3, 4 anos atrás, tenderia a ser chamado de uma loucura intelectual e que hoje se caracteriza como uma realidade acadêmico-científica. Então, aqui, para além dessa minha demonstração de satisfação e emoção, me dirijo aos presidentes da mesa e assim o faço, obviamente, reconhecendo, na qualidade também de advogado, dessa honrosa profissão, advogado radicado no Rio de Janeiro e com serviços prestados em Portugal também, a senhora presidente da OAB de Santa Catarina, doutora Cláudia Prudêncio, a senhora presidente da subseção de Itajaí, doutora Ana Paula Cousani, presidente da Comissão de Direito Constitucional, doutor Luiz Carlos Ávila Júnior, e também os meus colegas e amigos de Portugal e do Brasil, investigadores. O que eu faço é meu colega e particularmente amigo, coordenador do Grupo de Investigação sobre Cultura de Paz e Democracia, a quem tenho a honra de se vincular a essa missão hercúlea de divulgar a paz aos mais longínquos rincões, professor Dr. Pedro Trovão do Rosário e demais investigadores do Centro, além do CIDEP, a pessoa do seu professor Dr. Cláudio Carneiro também. Quando idealizamos, então, esse evento em nível científico, a grande missão era romper o senso comum, o locus comum de percepção da paz como uma figura antagônica à guerra, um estado beligerante que faz parte da essência humana, para mencionarmos alguns, ou apenas uma condição de espírito momentâneo, para mencionarmos o oposto tenso dessa mesma relação. Não é a nossa missão hoje. Trabalhamos, sim, nesse grupo de investigação sobre cultura de paz e democracia com elementos prospectivos. A nossa intenção é trazer soluções práticas àquilo que a fenomenologia e a realidade social nos entregam. Somos seres inadvertidamente de conflitos, de contrastes, queremos interesses. Ok, mas como transformar a solução em ciência e teoria? O meu discurso, obviamente, deixei de marcar aqui o início, portanto peço que me caçem a palavra, que eu tenho o mau hábito de passar do tempo, não é? E inadvertidamente não iniciei a contagem, mas a nossa intenção, então, sobre o título, a paz no domínio da hermenêutica constitucional, tem a pretensão de pôr em causa fenômenos atuais numa perspectiva um tanto quanto distinta do que efetivamente se propõe para a solução. Falar de hermenêutica constitucional pressupõe trazer ao discurso a atenção de fenômenos atuais, déficit democrático, legitimidade democrática, insuficiência de representação, aqui numa sensação comum. Não nos vemos representados em quem nos governa. É uma realidade. E como é que o direito vê isso? Como vamos transpor para dentro da realidade constitucional esse fenômeno social? Usualmente, nós sequer, e não é uma exclusividade do Brasil, essa é uma realidade do mundo ocidental, sequer conseguimos ver na Constituição aquilo que nos foi prometido em todo aquele movimento de formação da força constitucional, o limite de liberdades e garantias. O que desafia, sem dúvida hoje, a volta ao princípio, o resgate daquela esperança normativa, intelectual, prospectiva, consagrada na história e na axiologia. Para se dizer o simples do complexo que acabei de me manifestar. O homem é fruto da história e vive em sociedade diante daqueles desafios que são postos naquele momento histórico. Agora, o que se soluciona em nível normativo diante desse desafio? Então, a grande questão é o que hoje nós pensamos, a volta aos princípios. Quero crer que não serei eu o único a falar sobre esse tema. Sei que o professor Pedro Trovão tem essa mesma perspectiva. Obviamente, vai trabalhar num outro âmbito, um âmbito mais garantístico, o meu é mais prospectivo. Mas a ideia é de transpor a paz para além de algo que já não é mais a realidade para, digamos assim, pelo menos o mundo filosófico.
a ideia de ser a paz muito mais do que o oposto tenso, a guerra. Nós só pensamos na paz quando encerramos um evento belicista. Vou aqui mencionar 2 dispositivos que forçosamente os senhores já ouviram falar. Tratado de Paris, Tratado de Versalhes, Tratado de Versalhes, Tratado de Paris, e assim mesmo nessa confusão, porque o que vai ficar registrado é a formação de tentativas de solução para perpetuar efeitos que impeçam a renovação do próprio conflito. Basicamente, o que se encerrou a Primeira e Segunda Guerras, as Primeiras e Segundas Guerras Mundiais. Ninguém discute a tentativa, mas sim o instrumento. Quero crer que o senhor professor também, Alcides, tratará do tema de uma forma mais apropriada. Então, senhor professor, deixarei e assistirei ao seu lado, né, a solução para essa contenda, porque também não é a minha perspectiva. A minha perspectiva é dizer para os senhores que, de 1947, ou melhor, 2 aninhos antes, de 1945 até hoje, a paz já não cabe mais nesse microsistema de debate. Isso pertence, talvez, a uma demagogia, talvez a incredulidade social. A paz ela vem sendo desenvolvida cientificamente para ter um tratamento para além do direito, mas necessariamente tratado no direito, e com a atual necessidade de se consubstanciar, enquanto teoria, em nível de princípio. Daqui, então, eu inicio a tentativa de propor um modelo. A paz como princípio hermenêutico constitucional. Alex, que loucura! Como é que a paz pode ser tratada como princípio? Agradeço aos senhores pensarem isso, não é? Quero crer que, já lá no século XVII, pensaram, ora, que loucura pensar em soberania popular contra a soberania nacional. Que loucura dedicar o poder em mãos do povo. Vamos ficar com um modelo tradicional e conservador. Vamos conservá-lo na mão dos governantes. Ou talvez um pouco antes. Que loucura pensar numa dignidade humana. Todo o poder vem de Deus, não dos homens. Como assim agora o homem foi criado à sua imagem e semelhança? Dignidade humana? Como assim? Ou mais, o quê? O povo ser chamado para limitar o governo? O povo ser chamado para decidir os rumos do Estado? Dividir funções públicas fundamentais? Separar os poderes? Isso é loucura. Meus caros, acabamos de pôr no mesmo nível 3 princípios que hoje são corriqueiros na interpretação da norma constitucional: dignidade humana, soberania popular e separação de poderes. E percebam, séculos e séculos, a dignidade humana institucionalizou-se a partir do século IV e eu estou sendo muito generoso em definir em Constantino o início desse debate. Depois avançamos a soberania popular para o século XVI, um debate tenso de alguém que nos é muito mal visto socialmente. Talvez ali a ideia de um Maquiavel, de um Jean Bodin. E mais à frente, uma abertura democrática do pensamento que vamos ali achar um eixo anglo-francês entre Locke e Montesquieu. E hoje, em que pé estamos com relação à paz enquanto princípio? Vamos continuar a discutir: o ser humano é mau na sua essência? Vamos seguir Hobbes? Todo poder vem de Deus e eu tenho que ser punido? Vamos discutir as doutrinas dogmáticas mais rígidas? É melhor concentrar o poder na mão do Estado, porque eu tenho tudo e não preciso me preocupar? Se eu tiver pão e água, está bom para mim? Ou nós vamos dar um passo a mais e formar e institucionalizar mais um princípio? Esse sim é a paz. Ok, Alex, falar é bom, nos deixa satisfeitos, mas não realizados. Qual é a solução? Qual é a proposta para refletirmos? Uma única palavra inicia, então, essa solução. Chama-se consciência. Para a dignidade humana, formou-se a consciência de um valor único individual do ser. Aquilo que está dentro é um núcleo existencial de nós. Separação de poderes, a consciência pela limitação do poder do Estado. Soberania popular, conscientização para que as políticas públicas não sejam destinadas ao Estado, mas ao povo. Consciência, essa é a palavra. E a paz, da mesma forma.
É a consciência de que devemos abandonar o sentido único de falta de conflito ou de fuga do conflito, que isso não é uma solução, para uma via positiva de buscar socialmente operacionalizar essa realidade. Em outras palavras, nós temos que avançar no convívio social pela via dos princípios que já sabemos todos, mas são princípios muito longínquos, muito distantes. Diálogo, tolerância, respeito entre os iguais, cooperação, justiça. São princípios que nos parecem muito distantes. Ok, não é assim. Não é assim. Se nós voltarmos, então, ao sistema de paz das Nações Unidas, nós vamos perceber que já não há mais aquela perspectiva de se tentar salvar uma Liga das Nações ou de se institucionalizar um dos órgãos importantes, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas. O que se vê hoje, na verdade, é exatamente esse movimento de formação de consciência. Isso dividido, e aqui vem a minha proposta, em 4 fases. A primeira fase que se cria nos 5 primeiros períodos de sessões, isso vai de 1945 até um pouco além da Declaração Universal de Direitos do Homem. Quem for fazer as contas verá que são só 3 anos, não é? Mas os efeitos, as resoluções dos 2 próximos períodos de sessões complementam essa resolução 217 do 3º período de sessões, que nós usualmente chamamos de Declaração Universal de Direitos do Homem, que eu vou tomar a liberdade de traduzir como direitos humanos, para ser mais fiel ao gênero. Segundo ponto, formado essa primeira fase de assentamento da consciência, passamos a um segundo ponto, a ideia de formar uma cultura de paz. O que é a cultura de paz, senão a ratificação dessa ideia de consciência coletiva baseado num lastro moral histórico. Cultura de paz. Resolução número 243 do 53º período de sessões. Sabemos agora que devemos agir e não apenas nos omitir ou lamentar. Cultura de paz é uma cultura prospectiva para agir. Meus caros, leiam essa resolução. Talvez o mais importante que eu tenha a dizer hoje seja isso. Dali se prepara a terceira fase, Resolução 189, do 71º período de sessões, que institui justamente a Declaração do Direito à Paz. Direito à paz que nos impede hoje de ler a Constituição apenas como um poder do presidente de declarar a guerra e celebrar a paz. Vai muito além do que simplesmente definir processos de pacificação social para contenção de demandas. É um processo ativo. Envolve a sua casa antes de envolver o outro. Envolve você com você mesmo. E de onde que se chega a essa conclusão? O atual estado em que se encontra esse movimento mundial. 2 resoluções que eu também os convido à leitura. A resolução número 170 do 73º período de sessões e a resolução número 177 do 75º período de sessões, essa de julho agora de 2022. Ambas centradas na ideia de formar a consciência de que só existe fruição de direitos humanos pela paz. Sem paz não há direitos humanos. Significa dizer que nós acabamos de chegar aonde realmente se pretendia em 45. Definir a paz como algo que é estruturalmente necessário para a aquisição de outros direitos, ainda que sejam os direitos mais caros a cada um de nós, os direitos humanos. Fim dessa perspectiva, significa dizer que estamos exatamente naquele momento histórico de nos convencermos que não somos parte passiva do problema, mas parte ativa da solução. A paz não se forma de fora para dentro do indivíduo. A paz se forma de dentro para fora. Só que não é apenas um valor antropológico, um valor psicológico. Hoje é um valor jurídico. Nós, como juristas, nós, como advogados, temos, no mínimo, o dever social que a nossa deontologia nos obriga
de levar à sociedade aquilo que ela merece ter, que é a paz. Meus caros, muito obrigado. Devo ter aqui chegado perto do tema, mas era isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela atenção e paciência.